Queridos, eu queria, antes de mais nada, fazer uma palavra de honra, porque o Senhor diz assim, né? Honra a quem merece honra, né? E nós às vezes exortamos tantos aos irmãos, pedimos, enfatizamos muitas vezes, e nós tivemos aqui ontem um encontro com os pais, que foi muito bom. Foi muito bom. Quem esteve presente? Foi bom, não foi, queridos? Nós tivemos um tempo aqui precioso. Foi o nosso último encontro deste ano. E eu estou feliz, estou muito feliz, porque é bom quando algo flui, né, de uma maneira bem natural. Eu creio que esse projeto é um projeto que nasceu no coração de Deus. Você crê assim? Porque em Malaquias, no capítulo 4, não precisa abrir, tá? Depois você pode conferir em casa. Mas ele fala que nos últimos dias o Senhor enviaria Elias. Ele está falando do Espírito, né, que operou em Elias, o Espírito Santo. Da mesma maneira que ele agiu através da vida de Elias, ele agiria na igreja, em pessoas. Isso se cumpriu em parte com a vinda de João Batista, né? Foi uma parcela adiantada que Deus deu. E ele fala que nos últimos dias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele vai enviar Elias. Um mover profético, um mover que vem tocando o coração das pessoas, daquelas que querem realmente se alinhar à vontade de Deus. E ele fala assim, ó, e ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. E a gente vê que esse ambiente no mundo, há uma atmosfera de orfandade, né? Muitas vezes os filhos se sentem sós, e não é porque você não dedica a ele um tempo, não é porque os pais não se devotam a eles, é que há um espírito atuante no mundo, querido. Há um espírito que trabalha, trazendo essa sensação de um vácuo no relacionamento paterno. E o Senhor diz que nos últimos dias Ele iria restaurar isso. Ele iria restaurar isso, né? A gente olha para o ambiente no mundo hoje, a gente vê certas atrocidades cometidas pelos pais, não é verdade? Em relação aos filhos, quantas coisas terríveis acontecem. E a gente pensa às vezes que essas coisas estão muito longe de nós. Quando eu falo longe de nós, não estou dizendo que não, assim, que os nossos vizinhos não estão afetados por isso. A gente pensa às vezes que está distante da nossa casa, mas está muito perto, querido. E eu creio que é um mover de Deus, que Deus tem começado, e Ele nos alcançou com isso. Então eu estou muito feliz, quero dizer a você, pai, que esteve aqui ontem, né, que primeiro você agradou o coração de Deus, e é o mais importante, né, e também é o nosso coração, por você ter entendido a necessidade de estar aqui para orar pelos seus filhos, e não só pelos seus, né, mas pelos filhos dos nossos irmãos. Você ora pelos meus filhos, nós oramos pelos teus filhos, e assim nós vamos nos cobrindo, né, em oração, fortalecendo nossas famílias, e Deus começa a operar. E eu quero deixar para você, pai, que tem entendido isso, que tem se dedicado a isso, que você verá o fruto. Você colherá desse fruto. Você verá os seus filhos, nós veremos os nossos filhos, e não só os nossos filhos, a nossa descendência servindo ao Senhor. Talvez possa ser que hoje, momentaneamente, isso não esteja visível ainda, mas creia que no mundo espiritual já existe um movimento, já existe um trabalhar de Deus, e as coisas terminarão para o nosso bem. Porque o Senhor fala que nós não criaríamos filhos para que eles fossem levados pelos nossos inimigos, mas que seriam motivos de bênção, de alegria para nós. Amém? Aleluia. E Deus colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com você. Mas primeiro eu quero saber se você está com fome. Pastor, mas claro que eu estou, nem tomei café de manhã. Não, não é desta fome que estamos perguntando. Se você está com fome da palavra, então vai ficar fácil para mim aqui. Porque quando há um desejo, as coisas fluem de uma maneira muito natural, né? E Provérbios fala isso, que aquele que está farto, aquele que já comeu muito, pensa, quando você come assim muito, você come uma jaca quase que sozinho inteiro. Pensa.
Você come já quase que sozinha. Ou sozinho. Logo em seguida, quando você vê uma feijoada, o que acontece com você? Daquela repulsa, não dá? Porque você está... Alguns falam, não, pastor, eu como feijoada também. Vai saber, né? Vai saber. Mas ele fala que a alma que está saciada, ela pisa até os favos de mel. Mas para aquele que está à fome, todo amargo é doce. Então, se você está com fome nesta manhã de ouvir uma palavra de Deus, esta palavra vai te abençoar. Se você já estiver satisfeito, talvez não, mas eu sei que você está com fome. É Gênesis capítulo 32. Gênesis, o capítulo é o 32. Eu vou fazer a leitura aqui, queria que você acompanhasse aí. Acho que foi em janeiro e fevereiro, nós ficamos aqui um bom tempo. Né? E acabou acontecendo algo, hein? Foi ou não foi? Pastor, alguns estão assim, o que foi? Eu estou aqui, estou moscando aqui, pastor. O que aconteceu? Né? No início do ano, Deus nos deu uma palavra sobre Jacó. Né? Dele voltar para Betel. Quem lembra disso? A mim marcou. E eu tenho vivido porções desta palavra diariamente na minha vida. E eu quero... Às vezes nós falamos algo e você sabe que a palavra de Deus ela é inesgotável, né? Você pode ler o mesmo versículo, a mesma passagem 10, 15 vezes e sempre há algo de Deus que nós podemos assim aprender. E Deus quer nos ensinar algo nesta manhã. E deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de a gente ler a palavra. Me lembrei aqui de algo. Quem começou a leitura da Bíblia no plano de um ano? Levanta a mão. Quem começou? Deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, 9 pessoas. Quantos estão terminando em dia? 3 pessoas. 3 pessoas. Então, parabéns àquelas que estão terminando em dia. Pastor, e eu que não terminei? Deus te abençoe que você tentou. Você tentou, meu irmão. Pelo menos uma parte você leu, amém? Eu sou um estimulador, querido. Eu gosto de estimular. Eu acho que você fez uma... Pedro andou uma parte sobre as águas, não foi? E tem gente que fala, tá vendo lá? Jesus falou que Pedro não tinha fé. Quantos passos nós andamos sobre as águas? Então, se eu não posso fazer mais... Eu li uma coisa no livro que me pegou. Sabe aquela coisa que você lê que te pega? Já aconteceu com você? É um livro de um autor cristão. Ele falou assim, se você orar por alguém para que ele seja ou faça aquilo que você não está disposto a ser ou fazer, a tua oração não vale nada. Falei, meu Deus! É forte ou não é? Se você ora por alguém para ele ser ou fazer qualquer coisa que você não esteja disposto a ser ou fazer, a tua oração é nada. Falei, Jesus, Maria, José. E até o burrinho se espantaria com essa. Então eu não estou aqui para desestimular você. Eu estou aqui para te estimular e dizer, recomece no ano que vem. No dia 1º de janeiro. Vamos dar um desconto? Dia 2 de janeiro. Que dia 1º você só vai comer. Então no dia 2 de janeiro, junto com o teu propósito de emagrecer... certo? Porque eu sei que grande parte do que aqui estão presentes farão esse propósito, não porque eu estou olhando para o seu biotipo, pelo amor de Deus. E tem pessoas que já estão num estado bom, mas ainda acham que precisam melhorar, né? Mas como eu sei não porque eu presumo, é porque nessa época começa a aparecer esses noticiários e é o propósito que mais... É o top dos propósitos. Qualquer programa aí que trate de performance, né, de cuidado de corpo, vai falar isso daqui para o final do ano. É o primeiro propósito, está no topo da lista, é fazer um regime ou uma dieta para emagrecer. É no topo. E geralmente acontece o que aconteceu com o plano de leitura. Poucos conseguem terminar, mas você não é daqueles que retrocedem. Você é daqueles que vão em frente, que perseveram.
Então, no dia 2 de janeiro, nós vamos iniciar novamente o projeto de leitura. Este ano nós vamos fazer um pouco diferente, você vai ver. Eu vou dar para você aqui algumas dicas, você vai ver aí. Nós vamos criar grupos aqui na igreja. Grupos, que nós vamos estudar a Bíblia assim, em casa, assim. Você vai ter um plano de leitura e nós vamos fazer algo com esses grupos para que nós possamos nos estimular. Nós precisamos de algo que nos estimule, querido. É humano isso, né? Isso é humano. A gente precisa de coisas que nos causem estímulo. E eu tenho certeza que ao final do ano que vem, por esta época, Deus falou para Abraão, no ano que vem, por esta época, você terá um filho. E você estará... Qual é o capítulo, amor, que você está? Você está em dia? Mas está rigorosamente em dia. Mas se tiver, vai ganhar. Mas quem está em dia? Você está em dia? Então, qual é 1 Coríntios o quê? Está adiantada? Oh, Deus do céu. Tinha que ser ela, né? Depois você sabe que eu fico aqui fazendo média. Mas para o ano que vem, por esta época, você estará ali perto de 1 Coríntios. E você vai estar terminando a leitura. Amém, querido? Diminuiu o amém. Diminuiu. Mas eu creio. Em Gênesis capítulo 32, começando pelo versículo 1, diz assim: Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou a aquele lugar Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Edom são os descendentes de Esaú, querido. Os edomitas, ou os idumeus. São os descendentes do Esaú, que era irmão de Jacó. E lhes ordenou assim, assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó. O que o Jacó fez, querido? O que ele fez, amado? E orou Jacó. E ele disse, né? Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna à tua terra e à tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu tenho medo dele, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Amém? Pode parar aí. Pai, nós entregamos ao Senhor mais uma vez esse tempo. Colocamos nas tuas mãos a nossa mente, Senhor, nossos sentimentos. Entregamos ao Senhor agora e pedimos que a tua palavra penetre no mais profundo do nosso ser,
mudando, Senhor, sentimentos, mudando pensamentos. Que esta palavra venha mexer conosco nesta manhã. Que essa palavra venha, Senhor, servir como instrumento encorajador, fortalecedor. E que a Tua graça nos fortaleça nesta manhã mais uma vez. Que possamos sair daqui, Senhor, corajosos, de cabeça erguida, para que possamos enfrentar o dia, para que possamos enfrentar as lutas desta vida. Nós recebemos a Tua palavra em nós nesta manhã. E desde já declaramos que ela não nos será roubada, mas que ela cumprirá em nós o propósito para o qual ela está sendo enviada nesta manhã. Nós a recebemos, nós a acolhemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Tiago fala assim, ó: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Amém? Na carta de João, ele fala assim, ó, que o perfeito amor, 1 João capítulo 4, versículo 16 ali até o 18, ele vai falar isso. Que o perfeito amor manda embora, expulsa todo o medo. E que aquele que tem medo é porque o amor de Deus não está nele aperfeiçoado. Então, medo é a ausência de um relacionamento aperfeiçoado nosso com Deus, quando nós temos medo. Mas perguntaria eu aqui, né? E você poderia até perguntar para mim também: quem não teve e não tem medo? Quem já não se deparou com uma situação e já não estremeceu, as pernas bambearam? Eu, uma vez, a pastora teve uma situação difícil. Quase fiquei viúvo. Quase. Ela passou mal. Tinha passado mal já, e num domingo, 15 dias depois, ela passou mal de novo. Coloquei ela dentro do carro, parei no pronto-socorro. Ela com dificuldade respiratória e... Vou resumir a história. A hora que eu saí, eu a deixei sentada numa cadeira, com um negócio no nariz lá, e as pessoas do lado ali e tal. E fiquei ali um pouquinho. O cara falou: agora só depois das 3 horas, pode visitar. Eu falei: tá bom. Vim pra casa. Eu ia falar: almocei, mas não dá pra almoçar, né? Quem almoça? E olhando pro relógio toda hora para esperar 3 horas. Deu 3 horas, eu desci pro pronto-socorro. E tem aquele ladinho do lado que você não pode entrar, né? Não faça o que eu fiz não, tá? Eu não dei bom exemplo naquele dia. Raramente eu dou, mas naquele dia foi especial. E entrei, fiquei esperando 3 horas, 3h15, 3h30, nada. Não podia entrar, tá em procedimento. Aí eu falei: não vou esperar mais não. Aí eu fui lá, entrei, olhei, ela não estava lá na cadeirinha. E do lado esquerdo tinha uma cama, uma maca, que a primeira vez que eu fui estava vazia. Agora, quando eu cheguei, tinha uma pessoa do tamanho dela, mais ou menos, magrinha que nela estava, a Palito, Olivia Palito ela estava. E a pessoa colocando máscara, aquele negócio para entubar. E eu olhei, eu vi as perninhas parecidas com a dela. O tamanho parecido com o dela. Eu falei: é ela? Aí eu olhei. E o cara olhou para mim. Eu já imaginei que ele havia me reconhecido. Porque nessa hora você imagina um monte de coisa, é verdade ou não é? E o cara fez assim para mim. O que você acha que eu entendi? Eu não entendi que não era ela. Eu entendi que já o cara está dizendo para mim: não, teve jeito. E eu ali, o guarda chegou, o segurança falou: senhor, o senhor não pode ficar aqui. Eu falei: eu sei. É que eu trouxe minha esposa de manhã e ela estava aqui, nessa cadeira sentada. Ela estava muito mal, problema respiratório. E eu não estou vendo ela aqui agora, e tem uma pessoa ali naquela maca, e eu não sei se é ela, parece com ela. Ele falou assim:
eu vou chamar a médica. E ela conversa com o senhor. O que você pensaria? Já era mesmo. Daqui a pouco a Melly vai chamar a médica e a médica chega e eu já pensei no melhor, não é? Como todos nós pensamos, né? Ela vai falar que ela está bem, só que não, né? E a médica falou para mim, senhor, ela não está aqui. Ela não está mais aqui. Ela falou, ela não está mais aqui. Vamos ali que eu converso com o senhor. Bom, agora o que aconteceu? Você está rindo, né? Que não foi com você. Hoje é engraçado. Pode rir, pode rir, pode rir. Eu libero, pode rir. Mas na hora, o que aconteceu, querido? Essas pernonas longas começaram a tremer. O meu corpo parecia que eu tinha tomado engolido 5 litros de água gelada. Gelou por dentro, gelou por fora, fiquei gelado. Até que ela me disse, ela está ali naquele box. Aí veio aqui, na hora que ela falou, ela não está aqui, vamos ali que eu vou falar com o senhor. Eu pensei assim, para quem eu vou ligar primeiro? Para o Tiago, para o Samuel, para o Daniel? Verdade. Eu pensei que tinha ficado viúvo naquela hora, naquele momento. Quem já foi no pronto-socorro lá embaixo sabe o que eu estou falando. Daquela porta do pronto-socorro até aqueles boxes onde as pessoas ficam em observação, quantos metros dá ali? Você andar reto deve dar uns 4, 5 metros, depois você vira, deve dar uns 8. Para mim parecia que eram 1.000 quilômetros, 1 quilômetro, 1.000 metros. Tamanha demora, porque a hora que eu cheguei, que eu abri o box, tá ela lá sentadinha, aquele aventalzinho lá, e eu dei graças a Deus. Mas medo, querido. Medo. E a pessoa que fala que não vive medo, assim, em certas situações, é porque às vezes quer ocultar aquilo que está lá dentro. Isso é um processo, isso é um aprendizado. Viver livre do medo. E eu queria falar para você algo que Deus pôs no meu coração aqui. Como vencer o medo. Fala comigo, como vencer o medo? Como vencer o medo? Porque isso é inerente ao ser humano. O que nós não podemos permitir é que ele habite. Passa pessoas à porta da sua casa pedindo coisas. Passa. Se a gente for dar para todo mundo que pede, é a gente que vai pedir depois, né? Nada que vai me pedir. Mas o que nós não podemos permitir, e eu penso que é isso que você não faz, ou que é isso que você faz, é que aquela pessoa entre. Você não conhece. Entre na sua casa, se assente ali com você, e depois passe a habitar com você ali. É isso que a palavra fala que nós não devemos ter em nós. Porque essa primeira sensação é até uma defesa, querido. O nosso cérebro, ele nos faz ter certas reações. Por exemplo, quando uma pessoa está com uma dor muito intensa, ela desmaia. Por quê? É uma proteção para o corpo. Uma proteção. Você desmaia porque o tamanho da dor é tal que o corpo desliga. Para você parar de sofrer tanto assim. Então o medo ele não pode habitar, ele não pode morar comigo. Porque se ele estiver morando, é porque eu não estou tendo. Preste atenção nisso e entenda e acredite nisso. É o que a palavra fala. Ele fala, aquele que tem medo, o amor de Deus não está nele aperfeiçoado. Ou seja, ele ainda não está experimentando a dimensão do amor de Deus que precisa experimentar. Mas viver situações assim, de momento, mas depois você se recompõe. E eu quero falar para você a maneira que nós damos, o recurso que Deus deu a nós para que nós possamos vencer isso. Eu vou voltar para o texto, você não precisa, que eu quero ler para você. Primeira coisa que nós temos aqui, o Jacó, ele havia partido com o medo do irmão. Ele havia usurpado a bênção, a primogenitura não. A primogenitura o Esaú vendeu. Ele trocou por um prato de lentilha. Estava com fome,
Chegou, o Jacó muito esperto, ofereceu a lentilha, o Esaú pegou, ele vendeu. A bênção do primogênito, que era a bênção cheia, você tem uma ideia, o primogênito, ele tinha no mínimo o dobro de tudo. Se o pai desse um carro para o filho mais novo, ele dava 2 carros para o primeiro filho. Olha aí, uma boa estratégia para você. Falir. Né? Comida, meu irmão. Tudo que era do bom e do melhor, quem se servia primeiro era o pai, depois o primogênito. Na casa, depois do pai era o primogênito que pitava alguma coisa. Então o primogênito tinha preeminência, né? Primogênito, preeminência em tudo. E o Jacó ele tinha nascido depois do Esaú. E o Jacó, o Isaac, que é o pai dele, está um dia lá, falou, estou com vontade de comer uma sopa. Faz uma sopa para mim. E a mãe chamou o Jacó e falou, corre lá no quintal, pega uma cabra enquanto o Esaú vai caçar. E foi o que eles fizeram. E quando o Esaú voltou, o Isaac já tinha abençoado o Jacó. E o irmão falou para ele, é só nós sepultarmos o pai e vai ter outro enterro aqui em casa. Não vai, mas não vai nem... Olha que o coveiro botar o pai, que botou a pedra fechando a sepultura, é você, Jacó. O próximo é você. Jurou o irmão de morte. E o Jacó, por conselho do pai e da mãe, ele vai para a casa do tio, lá para Harã, e passa lá 20 e poucos anos, e ele volta. E quando ele volta rico, volta abastecido. Só que nesta ida, e nós já vimos isso aqui, né, uma outra ocasião, nesta ida, Deus aparece para ele. E Deus faz promessas para ele, querido. E quando ele volta agora, ele vai se deparar com o irmão. Ele vai se deparar com uma situação que, creio eu, a vida inteira o atormentou. Porque quando Deus falou para ele, eu vou fazer você voltar para essa terra. Você vai voltar rico, você vai voltar muito abençoado, só que você vai ter que voltar. Eu penso que o Jacó ficava pensando, tomara que não seja hoje, tomara que não seja hoje, tomara que não seja hoje, mas chegou aquele dia. E ele teve que voltar. E diz a palavra que ele estava com medo do Esaú. Ele estava com medo. Primeira coisa que ele fez, orou. Oi? O que ele fez? Primeira coisa. Medo, querido, não se vence lendo coisas que vão assim... deixar você mais corajoso. Presta atenção nisso. Palavras motivacionais não vão resolver o problema agora. Palavras de incentivo não vão resolver o problema. A primeira coisa que nos ajuda a vencer o medo é orarmos. Diga, orar. Fala de novo. Diga de novo. Porque o que é que manda o medo embora? O perfeito amor. O amor de quem? O amor das pessoas? Não, querido. Sabe por quê? Porque muitas, 10 pessoas, e a pessoa que está com medo, e aqui você pode colocar, seja qualquer situação, ela nunca vai achar que aqueles que a estão apoiando ou ajudando é o suficiente. Pode ser um batalhão. Mas tem coisas que ninguém pode fazer por mim ou por você. Verdade ou não é? Tem coisas que ninguém pode fazer, ninguém pode encarar por você. Até porque são meros mortais que também têm seus medos. E ainda mais, tem pessoas que nem ficarão ao seu lado por medo do que possa acontecer com ela. E existem situações na nossa vida que é entre mim, entre nós e Deus. Entre mim e Deus, entre você e Deus. Não tem ninguém para ir no nosso lugar. Não tem ninguém para encarar aquela situação. E o Jacó está nesse dilema agora. Eu tenho que passar por aqui. O Esaú está aí. E depois de uma conversa que você tem com alguém, a pessoa pode ter falado 10 coisas boas. Mas se ela falar uma coisa ruim, o que você vai lembrar é o que ela falou de ruim. Até elogio. O elogio trabalha do lado inverso. A pessoa pode falar todo dia ou 10 vezes que você está bonito.
ou que você é bom nisso, naquilo. Mas se ela apontar algo, o que vai ficar, o que é? É como você colocar um pano branco, como essa parede aqui, né? Você fizer uma pintinha preta naquela parede ali. Se você fizer uma pintinha preta aqui nessa parede, a parede toda é branca, mas você vai ver a pintinha preta. E o medo faz isso. Por mais que exteriormente você veja coisas, porque o medo é algo interno, querido. O medo é algo que trabalha na minha mente, nos meus sentimentos. E a nossa mente, ela não consegue se fixar muito em coisas boas. O que é ruim sempre nos marca mais. Veja quantas vezes ou quanto tempo nós passamos curtindo o que é bom e quanto tempo nós passamos curtindo o que é ruim. Algo espetacular que possa ter acontecido na nossa vida. Nós vivemos aquilo uma semana. Mas algo que é ruim ultrapassa o tempo. E o medo é assim. O medo ele imobiliza. O medo ele reduz a expectativa. O medo ele tira o ânimo. Dizem esses caras que lidam com futebol, essas coisas motivacionais, eles falam assim, que o medo de perder tira a vontade de ganhar. E é verdade mesmo. O medo ele é paralisante. E o Jacó fica paralisado. Ele fala, eu tenho que enfrentar Esaú agora. Mas o que ele vai fazer? Ele vai orar. Agora preste atenção o que ele vai orar. Ó, ele está com medo. Mas ele vai orar, querido. Fala assim comigo, diga assim, ainda que com medo, eu não vou deixar de orar. Ele vai orar, querido. A gente tem medo até de orar às vezes. Tira a motivação. Um diagnóstico médico com medo da morte. Eu não estou aqui minimizando a situação, não quero ser simplista. Mas tem coisas que a gente ouve isso, a gente fala, eu não consigo nem orar, verdade ou não é? Eu não consigo nem orar, porque isso é humano. Por isso que a oração é algo além daquilo que é humano. Nós temos que crer que há um poder na oração. Eu não gosto de analisar as coisas desta maneira. Porque para mim existe o natural e o sobrenatural. Fala aí, natural e sobrenatural. Dizem os cientistas, da perspectiva natural, que a oração ajuda muito as pessoas na hora que elas estão doentes. Só que eles levam para o lado natural, por causa do cérebro. Eu creio num poder além do natural, além da questão neurológica. Eu creio no poder de uma oração que transcende o estado físico da pessoa e penetra no aspecto espiritual dela. Você não pode negar. As pessoas dizem até que se você conversar com uma planta, ela reage. Verdade. Se você, pode ver, se você conversar com uma planta, ela vai crescer mais bonita. Já ouviu isso? Então eu acredito, eu quero reservar o creio para a outra. Eu acredito que sim. Uma pessoa que esteja num lugar, enferma, precisando ali de uma força, e ela começa a orar, eu creio que o cérebro dela estimule e desenvolva no corpo dela, porque nós somos um ser químico, hormônios são produzidos, químicas são produzidas e causam uma reação física. Então eu acredito sim, que uma pessoa que esteja assim, nesse estado, ela começar a orar, falar, naturalmente ela possa melhorar. Eu acredito, mas eu creio no poder da oração.
Eu creio que a oração pode remover da minha mente, da minha memória, aquilo que me causa espanto, aquilo que me causa medo. Eu vou falar aqui, esta sensação de fracasso. Sabe por quê? Porque ela me coloca em contato com o Deus que está acima de todas as coisas. E um Deus que fala para mim coisas. E a palavra desse Deus, ela transforma situações. Ela mexe, já não é mais uma reação química ou neurológica que está a ocorrer ali. É uma intervenção sobrenatural de Deus. Podendo chegar a ser um milagre. É isso que nós chamamos de libertação. Alguém disse uma vez, toda a verdade liberta. Porque Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Você crê nisso? Então preste atenção que Jesus não disse que um conhecimento sobre uma verdade liberta. Ele disse que a verdade que nós conheceremos nos libertará. Só que antes, ali no versículo 31, até chegar no 34, ele fala assim, ó, se vocês permanecerem comigo, vocês se tornarão meus discípulos. Se vocês guardarem a minha palavra, se vocês andarem comigo, vocês vão guardar a minha palavra e vocês vão se tornar meus discípulos. E em sendo meus discípulos, vocês conhecerão a verdade. Então esta verdade que liberta, você não encontra em qualquer lugar. Ela não está por aí. O que tem por aí são opiniões. Jesus fala assim, por andar comigo. O que é ser um discípulo? O que é um discípulo? O que vem à nossa mente quando falamos discípulo? Alguém que segue uma pessoa ou uma ideia. Já brincou quando era criança? Os mais novos não sabem que brincadeira é essa. Que pena. Vocês, crianças, estão perdendo cada brincadeira legal que a gente tinha. Que nós velhos nós brincava legal. A mamãe de vocês não deixa vocês ficarem na rua depois das 7 horas da noite, não é verdade? Ela deixa? Não, a nossa deixava. Viu? A nossa mamãe deixava. Você sabe o que é brincar de manamula? Sabe? Ela sabe. Essa aqui falou que não. Não sabe. Como é que chama aquele negócio de bater no negócio? Cada lugar é um nome, né? Taco. Vocês conhecem essa? Beijo de namoro, aperto de mão? Ela fez assim. Não queira conhecer. É trambicagem pura. Oi? Stop? Como é que é stop? Eita, ele fez. Eita! Estátua. Queimada. Já brinquei. Já brinquei. Pega, pega. Também. Mas vocês brincavam até certa hora da noite. Hoje, vocês brincam até certa hora. A gente ficava na rua, querido, até... É ou não é? Verdade ou não é? Eu não sei porque eu estou falando isso, mas é. Então, o medo, querido, o que ele faz? Ele nos cerceia. Ele tira de nós a liberdade. E a gente não pode deixar que ele ocupe o lugar no nosso coração. Então, a oração, o que ela faz?
ela nos leva para perto de Deus. Por isso Jesus fala assim, ó, aquele que anda comigo, a minha palavra fica nele, ele se torna, a brincadeira que eu ia perguntar é essa aqui, ó, seguir o mestre. Quem já brincou disso? Seguir o mestre. Ah lá, tá vendo? Bem feito. Essa você não brincou. Depois eu vou te ensinar como é que brinca. Tá bom? O mestre mandou. Promete fazer tudo que o mestre mandar? Faremos. Diz aí o cara vai. E tinha gente que era muito sem vergonha e fazia aquela coisa pra gente, né? Pita no cocô, você pitava no cocô. Pelo amor de Deus. Tem mestre que é complicado, gente. Tem mestre que eu vou te falar, não dá para seguir ele não. Mas ao mestre Jesus podemos seguir sem medo. Sem medo. Sem medo. Por que o Jacó orou? Porque este homem aprendera a andar com Deus, querido. Ele aprendera a andar com Deus. E quando ele se depara com uma situação, ele fala, peraí, o medo está aqui. Mas eu tenho alguém, alô querido? Eu tenho alguém com quem eu caminho. Eu tenho alguém com quem eu ando, que eu conheço, que pode me ajudar nesta hora. Então o problema não é o medo, é se nós temos alguém que nos socorra. Verdade ou não é? Que problema nós teríamos se você, eu, qualquer um de nós aqui, nos deparássemos com uma situação emergencial aí, que você precisasse dispor de 500 mil reais. Alguns já se plantaram que Jesus. Outro falou, nossa. Não é nossa, é nosso. Você pode falar assim, ó. Virgem Jesus, nosso Senhor. Isso você pode. O outro não pode, não deve. Mas Virgem Jesus pode, porque Jesus não casou. Jesus não teve nenhuma relação com homem, com mulher, ou nem com homem, com mulher nenhuma. Então ele é virgem, ele foi virgem. Então Virgem Jesus, nosso Senhor, pode falar, sim ou não? Alguns ficam assim, será que eu posso, pastor? Será que eu não posso? Mas o medo está 500 pau lá, pra você pagar. Mas você tem um saldo bancário de 10 milhões de reais. É problema? É dinheiro, como o pessoal fala aí, de café. Ela tem lá 100 milhões. 150 milhões no banco, o cara, 500 mil de dívida. E que é isso para ele? É nada. Então nós temos um Deus, querido, que para ele os problemas são nada. O Miqueias, se não me engano, o Miqueias fala que na presença do Senhor os montes se derretem. Não, glória a Deus aí, meu. Não derreteu o monte, não. Esse glória a Deus não derreteu o monte. Na presença do Senhor os montes se derretem. Eles se dissolvem. Então a primeira coisa que Jacó faz é orar. Presta atenção agora. Mas ele vai orar falando o quê? Ai, Senhor! Aí, ó! Jacó, usa agora aí, ó. Porque fora Deus quem mandaram o Jacó vir de volta. Foi Deus quem falou para o Jacó, agora você vai voltar para a sua terra. E nós aprendemos aqui, nós ouvimos isso aqui, que Esaú é problema de Deus. Fala aí, Esaú é problema de Deus. Quando Deus mandar você lidar com uma situação da qual você tem medo, e Deus falar, vá lá resolver, o Esaú é problema de Deus. É porque ele já está tratando com o Esaú. Alô, querido? Eu te falei já uma vez, né, que eu estava lá em casa devendo um dinheirão, e Deus falou, vai no banco. Falei para vocês isso já? Vai no banco. Vai. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu sabia o valor aproximado. Deus falou, eu estou mandando você ir ao banco. Foi forte. Foi forte. Veio assim no meu interior aquela convicção. E eu falei, mas Senhor, mas eu não tenho. Ele falou, vai ao banco. E eu fui. E quando eu cheguei lá estava zerado.
Porque Esaú é problema de Deus, querido. Quando Deus nos manda fazer algo, nós temos que fazer e deixa Ele fazer. Por isso que quando nós nos depararmos com um problema, o que nós temos que fazer? Orar, para quê? Para ouvir Deus falar com a gente. Mas eu vou orar o quê? Olha o que o Esaú falou, o Jacó falou, desculpa. Ele falou, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor que me disseste. Ele falou, o Senhor me falou uma coisa uma vez. A segunda coisa para vencer o medo é lembrar do que Deus falou para você. Porque esta palavra de Deus vai se transformar é o maior elemento motivador que alguém possa ter. É uma palavra dita por Deus, na qual você se apega, onde você fundamenta a sua vida. Ele fala, o Senhor me disse, foi o Senhor que mandou eu voltar. Torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. O Jacó falou, Deus, foi o Senhor que me apareceu. O Senhor falou para eu voltar. Agora eu estou voltando e o meu irmão está aí. Eu sou indigno do que o Senhor fez para mim. Ele fala, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu tenho medo dele. Querido, não adianta querer esconder, porque Deus sabe. Fé não é negar fatos. Fala comigo, fé não é negar fatos. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o Paulo fala assim, ó, 5:7, desculpa. Porque andamos por fé e não por aquilo que vemos. Então a fé não é cega. Se você acha que fé é cega, você está enganado. A fé vê os fatos. Ela apenas não se deixa levar por eles. Ele fala, Senhor, o Esaú está aí. Mas Esaú é problema de quem? Problema de quem? Então eu tenho que encarar o quê? Os fatos, as coisas, orando ao Senhor e falando para Ele do quê? Do que Ele me disse. Quando Jacó partiu, Deus falou para ele, eu vou te fazer voltar para essa terra. Você vai voltar rico, você vai voltar abastecido, e onde você for eu irei. E Deus vai falar para ele, né? Eu serei que nem um chiclete quando você pisa no asfalto quente. Eu vou grudar no você, que nem chulé. Ele falou, eu não vou te deixar até que eu tenha feito na sua vida tudo aquilo que eu prometi. Agora ele volta. E ele está com medo, querido, presta atenção nisso. Viver por fé não nos isenta de um medo bater a sua porta e pedir alguma coisa. Você não pode deixar ele entrar. E como é que eu faço para ele não entrar? Primeira coisa, eu vou orar a Deus. Eu vou apresentar a situação para Deus, que diz, Senhor, aqui está o fato, aqui está a situação. Imagina se eu chegasse aqui hoje, não vou chegar, tá bom? Não vai acontecer, diga bem. Ok? Eu não vou chegar aqui com a perna quebrada. Mas, hipoteticamente, eu chegava aqui, subia aqui, com a perna quebrada, engessada, andando. E você, imagino, faria isso, penso eu, olha o meu olhar. Acho que você diria, pastor, o que foi? Diria? Ou você ia fazer como alguns fizeram quando eu atropelei uma capivara? Eu atropelei uma capivara na Anhanguera, meia-noite, numa segunda-feira, vindo de Amparo. Eu contei para alguns irmãos, eu acabei de contar. Falei, pastor, e a capivara? Morreu? Eu falei, não, eu estou bem, viu? Obrigado. Eu estou bem. Um outro perguntou assim, eu acabei de contar como foi o acidente, o risco que eu corri, ali na Anhanguera, perto de Cajamar ali, Jordanésia. Cajamar ou Jordanésia, sei lá. E eu acabei de contar, a pessoa falou, mas eu acabei de contar. A pessoa não perguntou nada, mas foi no dia seguinte. A pessoa perguntou assim, mas você pegou ela para fazer churrasco? Nossa, a capivara dá um churrasco gostoso. Tem gente que é muito sensível, queridos. A pessoa tem assim, uma sensibilidade com o que acontece com você, assim, fantástica. A moça do seguro perguntou para mim, mas eu falei para ela, ó, eu atropelei um animal, ela não prestou atenção.
Depois, para preencher o formulário, eu liguei, né? Eu quero comunicar um sinistro, tal. Ela falou assim, mas o terceiro vai precisar de socorro? Eu falei para ela assim, moça, você esqueceu que eu... Ela falou, o senhor se envolveu no acidente com o animal, né? Eu falei, foi. Aí depois ela perguntou ainda, continuou a conversa, ela esqueceu de novo. Ela falou assim, mas o senhor... Ela falou assim, eu vou fazer uma pergunta, é praxe, tá bom? Não precisa se preocupar não. Mas o senhor se considera culpado? Eu falei, olha, eu estava na Via Anhanguera, na faixa expressa, são 4 faixas, eu falei para ela, eu estava na faixa expressa de velocidade rápida, a capivara estava lá, quem é o culpado? Ela falou, senhor, desculpe, eu esqueci. Então, querido, tem coisas que você tem que pensar e falar, meu Deus do céu, né? Então, quando Deus olha para mim, para você nessa situação, Ele fala assim, peraí, eu fiz uma promessa para ele. E o Jacó falou, Senhor, o Senhor disse. O que ele lembrou, querido? O Senhor falou que ia fazer. Eu tenho um problema aqui, Deus. Alô, querido? Oi? Eu estou com medo dele, Senhor. O medo está batendo na minha porta. Mas eu vou fechar a porta na cara dele. Eu não vou deixar ele entrar. Sabe como eu vou fechar? Senhor, o Senhor falou que ia me fazer bem. Então eu estou aqui, eu vou lá falar com Esaú. Porque eu sei que o Senhor vai à minha frente. Alô? E ele foi. E chegou lá, ele foi surpreendido. E o Esaú falou, olha, acabou, irmão. Alô, querido? Se nós pudéssemos ver o final da nossa história, nós não sofreríamos tanto por antecedência. Como nós sofremos. Eu tenho aprendido isso, acredite. Eu ainda fico algumas noites que eu fico pensando em algumas coisas, mas Deus vem e fala, calma, eu vou fazer. Calma, eu estou agindo. Eu perco noite de sonos ainda, mas Deus fala, calma. Se você está vivendo com medo aí, querido, de alguma situação que... Ou uma coisa de saúde, na sua casa. Pastor, eu não sei não, vai ter um corte lá na empresa. Vai ter um corte lá e olha, acho que meu nome está no meio. Como é que vai ser no ano que vem, pastor? Querido, Deus falou que vai te fazer o bem. Ele vai te fazer o bem. Deus tem um ano preparado para você aí para te fazer o bem. Eu não estou aqui para dizer para você que você não tem fé. Tem que ter fé, irmão. Você está com medo, você não tem fé. Não, eu quero dizer para você que, olha, ore a Deus. Lembre-se do que Ele falou para você, como Jacó lembrou. Coloque-se de pé aí. O Gideão, todo ano, eles plantam e os midianitas vão lá e levam embora aquilo que eles plantaram. Todo ano, eles estão plantando, e os inimigos estão levando embora. Aí chegou num ano que o Gideão está lá malhando o trigo escondido, porque diz a palavra que ele estava com medo dos midianitas. Ele está escondido, malhando escondido, e o anjo do Senhor vem e se apresenta para ele. Deus nunca vai te chamar de covarde. Diga graças a Deus. Deus nunca vai te chamar de covarde. Isso não faz parte do vocabulário de Deus para os seus filhos. O Gideão está lá morrendo de medo, querido. Diz a palavra, ele está morrendo de medo. E o anjo de Deus chega para ele e fala assim, ó, ei, ô Senhor, o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele olha em volta e fala assim, é Deus falando mesmo, viu? Pode ir para o seu lugar, E o Gideão fala assim, ó, cadê? Cadê o homem valoroso?
A saudação de Deus para ele foi: o Senhor é contigo, varão. Mas ele está com medo, querido. Aí sabe o que ele começa a falar? Senhor, se o Senhor é conosco, por que essas coisas nos acontecem? Aí em seguida ele começa a falar dos feitos de Deus. Ele começa a falar das coisas que Deus havia feito no passado para aquele povo. Ele começa a recitar. Leia lá, Juízes capítulo 6, ali, 5 ou 6. Ele vai, 7 ali, ele vai recitar para o Senhor tudo aquilo que Deus fizera na vida daquele povo. Aí Deus fala para ele assim, ó, vá nessa força. Onde é que estava a força? Se o cara há 10 minutos atrás estava lá todo medroso e fala, eu sou valoroso? Eu sou valoroso? Sou nada, eu sou um calça frouxa. Aí Deus fala, vai lá. E ele tinha um exército enorme. Deus falou, é muito. Não confie em homens, querido. Não confie em pessoas. Confie em Deus. Porque na hora do medo, a gente quer ser cercado de pessoas, verdade ou não é? E às vezes Deus quer falar, deixa eu mostrar o meu milagre na sua vida. Deixa eu mostrar que eu sou Senhor na sua vida. Ora para mim. Você já conversou com um ou dois sobre o assunto? Não fala com mais ninguém. Não fala com mais ninguém. Gaste o seu tempo agora falando só para Deus. Mas não fale para Ele do problema. Diga, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor tem uma promessa na minha vida. O Senhor falou um dia para mim que o Senhor ia me levar para um lugar. O Senhor me faria voltar para essa terra, abençoado, próspero. Eu estou aqui, tem esse problema aqui, Senhor, mas eu estou aqui para ver a tua mão operar a meu favor. E deixe Deus ser Deus, querido. Deixe Ele ser Deus. Às vezes, a coisa parece que piora. Verdade, quando você começa a orar mais intensamente, é ou não é? Parece que piora, sabe por quê? Porque o inimigo se sente incomodado. Eu falo às vezes aqui para irmãos, né, que têm filhos, que têm cônjuge, que ainda não se converteram. E pastor, mas eu começo a orar, parece que piora. Às vezes piora mesmo, porque a pessoa começa a se sentir incomodada, ela não sabe de onde vem o incômodo, querido. O Espírito Santo começa a falar com a pessoa e a pessoa começa a entrar em conflito às vezes com ela mesma, porque algumas coisas que ela queria fazer antes, que ela tinha vontade, ela começa a fazer e se sentir incomodada, porque agora há uma voz falando para ela, não faça isso não. Ela não sabe de onde vem. Já te falei de uma moça, isso é história, isso não é história com I, é com H, é fato. Ela tinha uma avó que orava por ela. A mãe tinha morrido, essa moça desgringuelou na vida e ela ia para os lugares, esses encontros aí, desses conjuntos, essas turmas aí que só droga, sexo, imoralidade. E quando tinha aqueles grupos que chamavam as moças para entrar nos camarins para poder fazer as suas porcariadas lá, um dia ela foi sorteada para ir. Ela foi escolhida para entrar lá no camarim e participar dessas coisas. Mas a avó estava em casa orando por ela. Aí quando ela parou na porta para entrar, uma senhora que cuidava das pessoas que iam entrar, ela falou, você não pode entrar aqui. O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar e você sabe. E antes dela sair, a avó falou para ela, ó, eu estou orando por você. Não me importa onde você vá, eu estou orando por você. Teve uma outra pessoa que saiu, e quando a mãe falou, vai com Deus, ela falou, não tem lugar no carro, Deus vai no porta-mala. E sofreram um acidente. E tinha uma caixa de ovo no porta-mala. Uma bandeja de ovo. E nenhum ovo quebrado. Só ela não morreu no acidente. Deus guarda, querido. Deus guarda. Deus guarda. Você crê nisso? Então, se o medo bater a sua porta, o Pedro fala assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade.
porque Ele tem cuidado de vós. Agora, seria estranho, não é? Deus falar isso para mim ou para você, não seria? Ele dizer assim, ó, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ora, como é que eu vou lançar algo que não está aqui? Como é que eu vou lançar algo se não está aqui para eu lançar? Então o problema não é a ansiedade vir, é ela ficar. Eu abrir a porta, porque o medo gera ansiedade. A ansiedade já é um sintoma do medo. Do quê? De que não vai acontecer. Ou de que aconteça. O pior. E Deus mandou essa palavra para mim e para você nesta manhã para acalmar o meu e o teu coração. Para dizer para você, ó, você se deparou com Esaú no caminho? Você está caminhando o que Deus falou para você caminhar, no caminho que Deus está mandando você caminhar. E você se deparou com esse Esaú aí, está com problema, está com medo. Você tem medo. O amor dele está aí no seu coração para expulsar esse medo. O medo de perder alguém, o medo de perder algo, o medo do diagnóstico que o médico deu. Não briga com o médico não, querido. Ele está lá para te ajudar. Tem gente que não vai no médico, fala que o médico vai pôr doença. O médico não põe doença em ninguém, querido. Ele nos ajuda a identificar coisas. Homem, está terminando o novembro, aí você já foi lá? Eu sou macho. Eu não vou fazer esse exame, não. Você tem fé bastante? Você tem fé? Tem fé? Você tem aquela fé que se qualquer coisa, que assim, você consegue viver uma vida de fé que você não dependa de médico? Se você tem uma fé desse tamanho, vá, não vá. Mas se você não tem uma fé desse tamanho, é melhor você ir. Está rogando praga na minha vida, pastor? Não. Estou dizendo para você que Deus colocou médicos para nos auxiliarem, para nos ajudarem, onde a nossa fé não alcança. Então, faz uma visitinha lá para o doutor, liga para ele, agenda uma consulta com ele e faça a sua parte. Hashtag fica a dica. Mas pegou o diagnóstico, causa medo. Vai fazer um negócio, aquele medo. Vai conversar com alguém, chega até gelado, aquele frio na barriga. Está lá na empresa, ouviu falar de corte, de facão. O Jó, no capítulo 3, diz assim, o que eu temia me veio. E o que eu receava me aconteceu, o Jó fala. Eu nunca estive sossegado, diz o Jó. Nunca dormi tranquilo. Medo. Todo mês ele ia oferecer sacrifício porque os filhos deles faziam festas. Ele ficava preocupado com as festas dos filhos dele e ele ia oferecer sacrifício. Ai, pastor, ele estava adorando a Deus, estava nada, estava com medo. Medo, querido, não é bom. Medo nos paralisa. Medo nos faz nos ver assim, incapazes. E Deus quer nos ver livre disso. Livre disso. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Vem cá, Tiago. Vamos cantar um louvor aqui. Se você ainda loja, como eu, querido, tem situações que eu falei, a gente vai lidar, vem aquela perplexidade. Nós vamos orar agora para Deus nos ajudar nisso. Amém? Num gesto assim simbólico, tá? Põe a mão sobre o teu coração aí. Põe a mão sobre o teu coração, porque o coração representa o quê? A sede, né, das nossas emoções, não é? A sede do nosso meio. Meu coração está apertado, não é assim que a gente fala? Porque o coração representa a sede dos nossos sentimentos. E nós vamos orar. Só que antes de nós orarmos, eu queria que você pensasse aí. O que tem causado medo na sua vida? O que tem te deixado apreensivo? É uma questão com o filho, na família, com o cônjuge, filho, ou irmão seu, de sangue, ou algum irmão aqui da igreja, ou uma situação pessoal no trabalho, na saúde.
ou alguma coisa que você tenha ouvido no mundo aí, você tem criança, você tem filho pequeno, e você ouve essas coisas, você fala, ai meu Deus, seu filho demora um pouquinho, seu coração já começa a bater mais forte, palpitar. Oh meu Deus, quem não vive isso, querido? Quem não sofre isso? Às vezes nossos filhos demoram 10 minutos, a gente já pega o telefone para ligar, desesperado. Se não atende o celular, então, meu Deus, aconteceu alguma coisa. São pensamentos que vêm. Mas nós vamos guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã e buscamos no Senhor o alívio que nós precisamos para enfrentar esses dias tão difíceis, Senhor. São dias tão difíceis, são dias tão atribulados, são dias, meu Pai, que querem tirar de nós a confiança, querem tirar de nós a paz que o Senhor já derramou em nossos corações pelo Teu Espírito Santo que nos foi concedido. Eu sei que há vidas nesse lugar, Senhor, preocupadas já com o ano que vem. Nem terminamos este ano e a preocupação já sonda. Alguns estão preocupados, Senhor, porque têm tomado medicações, têm ido ao médico e não têm visto o resultado. E aí começam aquelas pessoas a falar coisas, meu Deus, que ao invés de ajudar, acabam por trazer mais preocupações e angústias. Senhor, que a nossa mente fique imune a essas coisas. E nós declaramos que Tu és o nosso ajudador. És o nosso auxiliador, aquele que está conosco a cada momento. E nós nos lembramos da Tua promessa, das Tuas promessas para as nossas vidas. Que o Senhor diz que eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Senhor, leva-nos para mais perto de Ti. E que possamos andar confiadamente nas Tuas promessas, na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Ele não falha, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, querido. Ele é com você hoje, amanhã e sempre. E sempre. Céus e terra poderão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. E tendo a sua mão para cá, diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu concordo com a cura, com a libertação, com a salvação dessas vidas. Toque nelas agora, Senhor, onde quer que elas estejam, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Quinta-feira nós estamos aqui novamente, você sabe disso, às 20 horas. Tá ficando gostoso o culto de quinta, hein? Tá ficando gostoso, tá um culto bom demais. Se eu fosse você, eu viria, tá? E daqui pro final do ano, muitos vão entrar de férias na escola, os filhos vão ficar de férias. Vem pra cá, querido. Vem pra cá. Vem aqui cultuar ao Senhor, receber uma oração, orar, que Deus vai manifestar-se cada vez mais na sua vida. Que você tenha um domingo abençoadíssimo. Amém. Que seu domingo seja aquele domingo, o melhor domingo deste ano. Amém. Eu declaro na sua vida. E que essa semana seja uma semana de vitória para você. Viu? Que em tudo aquilo que você colocar as tuas mãos, que você alcance êxito. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. E nunca se esqueça que o mais importante... O que é? E se Deus é por nós, amo vocês, um bom domingo, até domingo que vem, em nome de Jesus.